Há uma fratura profunda e silenciosa que corrói o pacto civilizatório brasileiro. A distância abismal entre o discurso oficial de proteção aos direitos humanos e a realidade brutal imposta pelo próprio Estado aos seus cidadãos mais vulneráveis, que são os nossos velhos. Em um país que se orgulha de ostentar uma Constituição cidadã e de professar nos foros internacionais o compromisso com a dignidade da pessoa humana, a rotina administrativa opera como uma máquina de desgaste e exclusão, que foi literalmente feita para moer todos os dias milhares de pessoas. A exigência de provas de vida vexatórias, a imposição cega de barreiras digitais como a plataforma gov.br, que é um escárnio, e o abandono estrutural das repartições públicas escancaram uma faceta covarde da burocracia, a desumanidade institucionalizada. Primeiro vamos falar então da inversão do ônus da existência, a crueldade da tal da prova de vida, né? Pessoal, o conceito republicano de Estado existe para servir, proteger e amparar. No Brasil, entretanto, no Brasil contemporâneo, o idoso, o enfermo e a pessoa com mobilidade reduzida tornam-se suspeitos perante a própria pátria. A chamada prova de vida, essa aberração concebida sob o pretexto legítimo até de combater fraudes, transformou-se em um ritual kafkiano de humilhação. Exigir que uma pessoa acamada, hospitalizada ou debilitada por doenças degenerativas se desloque fisicamente a uma agência bancária ou repartição pública sob a pena de ver cortada a sua única fonte de subsistência não é apenas ineficiência, é violência sádica institucional. É a inversão perversa do ônus da existência, ou seja, cabe ao cidadão exausto pela idade, pela doença, provar ao Estado que ainda respira, enquanto o Estado, dotado de bases de dados interconectadas, ao menos em tese, cruza os braços e transfere para o elo mais fraco a responsabilidade por sua própria sobrevivência. O Estado que obriga um idoso, um enfermo, a enfrentar filas, portas giratórias e sistemas inacessíveis para provar que está vivo, falha em sua premissa mais elementar, zelar pela vida. Ou seja, não pode ser levado a sério. Agora vamos falar do labirinto digital do gov.br, que é a exclusão disfarçada de modernidade. A transição para o governo digital é, em tese, um avanço inevitável, claro. Contudo, a forma como foi implementada no Brasil revela um elitismo tecnológico perverso. A centralização de serviços essenciais na plataforma gov.br, por exemplo, pressupõe uma realidade que não existe, a de que todo brasileiro idoso possui letramento digital, acesso à internet de banda larga, smartphones de última geração e destreza motora ou visual para lidar com autenticações em 2 etapas, biometrias faciais falhas e captchas intrincados. Quando o Estado fecha as portas físicas e substitui o atendimento humanizado por um assistente virtual ou por um aplicativo impenetrável, ele promove uma forma moderna de exílio social. O idoso que não consegue navegar pelo labirinto digital é empurrado para a margem da cidadania. Fica refém de terceiros, muitas vezes, claro, vulnerável a golpes, ou simplesmente perde o acesso a direitos fundamentais. A digitalização, que deveria democratizar o acesso, tornou-se um muro de exclusão, erguido pela própria administração pública. E por último, vamos falar da inacessibilidade física e a violência estrutural das repartições públicas, federal, estadual e municipal. A desumanidade do poder público não se manifesta apenas no ambiente virtual. Ela é palpável de concreto e ferrugem e ferragem nas repartições físicas do Estado. A falta de acessibilidade em prédios públicos, rampas inexistentes ou inclinadas fora do padrão, elevadores quebrados, banheiros inadequados, ausência de sinalização em braille ou em libras, é a prova cabal de que a acessibilidade é tratada como um favor e não como um direito inegociável. Chegar a uma repartição pública e deparar-se com escadarias intransponíveis com uma pessoa em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida é um recado claro do Estado: você não é bem-vindo aqui. Essa barreira arquitetônica, gente, é o reflexo de uma mentalidade burocrática que ignora o corpo real do cidadão, preferindo moldar a realidade para caber em planilhas frias e distantes da dor humana. Concluindo, então, a contradição de um país que nega os seus próprios princípios. O Brasil vive um paradoxo insustentável. De um lado, prolifera uma retórica jurídica sofisticada, recheada de tratados internacionais de direitos humanos, leis de proteção ao idoso e estatutos de inclusão. De outro lado, a engrenagem cotidiana da administração pública opera com frieza burocrática, punindo os mais frágeis por sua vulnerabilidade, como se isso fosse um crime ou um pecado, ou um defeito.
Exigir prova de vida presencial de doentes terminais, impor barreiras digitais excludentes e manter repartições inacessíveis não são meros erros de gestão ou transtornos burocráticos, são escolhas políticas de um Estado falido que se distanciou de sua essência ética. Um país que não respeita o crepúsculo da vida de quem o construiu, que humilha os seus enfermos e que transforma direitos básicos em provas de obstáculos, trai a própria promessa constitucional. A verdadeira face de uma nação não se mede pela modernidade dos seus algoritmos, mas pela humanidade com que acolhe aqueles que já não têm forças para lutar sozinhos.